E nossos intrépidos Scoopers já descobriram o tamanho da participação de Lobo no filme da Supergirl. Depois da vinheta eu te conto tudo, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, bem-vindos. Vamos falar de Lobo mais uma vez, porque é uma pergunta que o fã vem se fazendo desde que foi confirmada a volta de Jason Momoa a DC, agora interpretando o caçador de recompensa espacial Lobo, um personagem muito mais adequado ao perfil do ator. Desde que isso foi confirmado, o público tem essa pergunta: qual será o tamanho dessa participação? Qual será o papel do Lobo? Será que vão desconstruir o Lobo? Todas essas perguntas estão no ar do que será feito com o Lobo dentro do filme de Supergirl. Eu já dei a dica aqui no canal falando o seguinte: não vamos esquecer que ainda é um filme da Supergirl. Não é um filme do Lobo. Não é um projeto do Lobo. O Lobo não é o protagonista dessa história. Pode roubar a cena? Pode, claro. Geralmente os vilões roubam a cena, os anti-heróis roubam a cena dos heróis. Mas não é um filme sobre o Lobo e pra bombar o Lobo. É um filme da Supergirl que tem a ver com a história dela, adaptação do Woman of Tomorrow, lá dos quadrinhos. Dito isso, My Time to Shine Hello, ela, a implacável, aquela que quebra o coco na rebenta sapucaia, andou dizendo por aí em suas redes sociais que Lobo terá uma participação maior do que apenas uma ponta, do que apenas uma participação especial, do que apenas um cameo, mas também não vai ser um personagem que vai dividir o protagonismo com a Supergirl. Recapitulando então, não vai ser nem aquela cena isolada, onde ele aparece lá fazendo uma pontinha e troca 3 ou 4 palavras e vai embora, e não volta mais, mas também não vai ser o Deadpool Wolverine. Tá? Supergirl não é o Deadpool e o Lobo não é o Wolverine. Eles não vão dividir o tempo todo a tela e ficar juntos o filme inteiro. Não é um filme de dupla, não é um filme dos dois personagens dividindo o protagonismo. Vai ser uma participação importante, uma participação justificada no filme, uma participação que vai ter uma função na trama, que vai ter uma razão de ser, sem ser exagerada demais. Das duas, uma, né? Ou My Time to Shine Hello tá muito bem informado e sabe exatamente o que tá no roteiro. Ou My Time to Shine Hello deu um chute preciso pra caramba. Porque ela tem errado muito, desculpa, ultimamente. Então ela deu um chute totalmente na zona de conforto. Por que não é uma participação pequena? Não é mesmo. Porque senão o ator não tinha sido anunciado como foi. Então não é um pós-crédito. Não é igual o Henry Cavill no Adão Negro. Não vai ser aquilo ali. Vai ser um personagem que vai ter uma participação na trama. O James Gunn já falou que ele não coloca participação sem razão de ser nos filmes dele. Se tá lá é porque tem uma função. E por outro lado, parece bastante óbvio que não é um filme de dupla, não é um filme que vai trabalhar o conflito entre os dois e eles vão ter que fazer uma road trip espacial para resolver um problema. Eu acho até que seria interessante, porque a Supergirl e o Lobo eles têm uma dualidade interessante, né? Por ela ser de Krypton, aquele planeta destruído, e ter uma sensibilidade, uma vulnerabilidade emocional. O Lobo é o contrário, né? O Lobo é cheio de si, para todo pau pra toda obra. Então eu acho que seria até legal um filme sobre os dois juntos. Mas não será. Em outras palavras, o Lobo deve participar de algumas cenas. Em algum período ali do segundo ato, com uma presença no terceiro ato rápida. Ou então alguém que a Supergirl divide a tela durante algumas cenas e depois fica de lado para a história continuar. Ah, então vão desperdiçar o Lobo? Não. Para chamarem o Momoa para esse papel, é porque existem planos futuros pro Lobo. Não tô dizendo aqui que o filme do Lobo tá confirmadaço, que é só uma participação especial para um filme que vai rolar. Embora eu acho que a participação do Lobo nesse filme seja muito aproximada com a participação do Homem-Aranha no Guerra Civil, que apresenta o Homem-Aranha. O filme praticamente ele dá uma desviada, mostra o Homem-Aranha, depois mostra aquela luta lá no aeroporto, e depois a história volta a ser de quem deve ser: Steve Rogers e Tony Stark, trabalhando suas diferenças ideológicas e pessoais.
O Homem-Aranha não aparece no fim do filme para resolver tudo. O Homem-Aranha não tem protagonismo nesse filme, ele não decide o que vai ser feito. Ele tem uma participação importante, marcante, rouba a cena, sim, desde o trailer, mas ele não é o protagonista do filme. O filme não é sobre ele. Assim como o filme Supergirl não é sobre o Lobo, é sobre a Supergirl. Daí que é muito importante, eu acho que esse scoop da My Time to Shine Hello, mesmo que seja invencionice, mesmo que seja uma piada, uma patuscada, mesmo que seja uma pinóia, mesmo que seja uma banana, mesmo que seja uma repiboca da parafuseta, ainda assim é importante para a gente ficar numa área de expectativa racional. Porque quem tá achando que o filme é sobre o Lobo vai perder. Aí vai sair do filme e falar assim, nossa, esse filme é sobre uma mulher. Ah, tá no título, é a mulher do amanhã. Ah, mas o Lobo foi escanteado, o Lobo foi desrespeitado, o Lobo não passa de um coadjuvante. Sim, isso já estava claro, que não passava de um coadjuvante. Eu ficaria decepcionado se tivesse muito pouca participação, e eu ficaria surpreso se tivesse muita participação. Mas agora, qualquer coisa no meio desses dois aí, é absolutamente esperado. Até pelas referências que a gente tem dos quadrinhos e pelo jeito do James Gunn se dirigir aos personagens e às histórias, e como o jeito que ele adapta a história, é extremamente provável que a gente tenha isso mesmo, uma participação do tamanho que foi Pantera Negra ou o Homem-Aranha no Guerra Civil. Não mais, não menos. Que pode gerar depois um filme solo, pode gerar um spin-off, beleza, se ele for realmente sucesso que a gente está esperando, se o público realmente comprar, se o Momoa detonar no papel e a galera ficar seca para um filme solo dele, claro que isso pode acontecer no futuro. Mas é muito importante que o papel seja bem aceito, que a participação dele seja realmente cativante e marcante para os fãs. Eu acho que tem tudo para ser. Mas queria conversar com você um pouquinho agora. O que você acha do tamanho do papel do Lobo no Supergirl, Woman of Tomorrow? O que você está esperando de Jason Momoa finalmente realizando o sonho dele, interpretando o Lobo? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco ele está de volta com mais assunto da cultura pop, e depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.